Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje nós vamos analisar o episódio 29 da 7ª temporada de Apenas um Show. E nesse episódio, o Rigby vai pra formatura e fala sobre uma etapa onde ele deixa de ser aquele cara insuportável que ele era, que só atrapalhava os outros, e passa a ser um cara mais responsável. Inclusive, ele tá até namorando a Aileen agora. Mas esse vídeo nós vamos falar mais sobre os pais. Ele fala sobre a projeção que os pais fazem sobre seus filhos e mais. Mas antes de começar, primeiro comenta qualquer abobrinha aqui pra que mostre pro YouTube que você gostou, tá? Feito? Então vamos lá pro vídeo. O episódio começa com algumas garotas falando sobre formatura. E elas perguntam pro Rigby se ele convidou a Aileen de forma romântica. E o Rigby vai lá e fala que fez o melhor convite de todos. Saca só? Quer ir à formatura comigo? Como supervisora? Não, como namorado. Ah, claro! Eu nunca fui, ninguém nunca me convidou pra uma. Legal. Quando nesse momento perguntam pra ele de que carro que ele vai, e o Rigby fala que eles vão de busão mesmo, e todo mundo acha que é uma piada, e dizem que alguém ir de busão, esse cara seria um fracassado, e mesmo assim ele ainda tem o desejo de agradar as pessoas, mostrando como qualquer um de nós pode agir nessas situações. Ele fica tímido e decide pedir o carro emprestado pra todo mundo. Primeiro ele tenta o Titão, e não dá certo. Segundo ele tenta o Benson, também não dá certo. Mordecai nem carro tem. E depois ele tenta o irmão dele aceita. Só que tem um pequeno problema, o carro dele foi destruído pelo Rigby, e aí o Don dá a ideia de pedir pro pai dele. Só que dá pra ver que o Rigby não gosta muito dessa ideia. Depois de rejeitar essa ideia muitas vezes, o Rigby decide ir pedir pro pai dele. Chegando na casa dos pais dele, nós já percebemos o motivo do Rigby ser assim. O pai dele é um cara desequilibrado, que não gosta do Rigby e faz questão de esfregar na cara dele que o Don é muito melhor que ele em tudo. E aí eu fico imaginando como foi passar toda a vida em uma situação como essa, de dependência, algo que com certeza alguém está passando isso agora, e se você tá passando, cara, a gente tá aqui pra te ajudar, viu? Beleza? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia, vamos crescer isso. Mas e isso me deixa muito chateado, porque, por exemplo, Freud já acreditava que conflitos não resolvidos entre pais e filhos, particularmente durante a infância, podem gerar problemas psicológicos da vida adulta. Particularmente, nós podemos ver isso quando o pai do Rigby fala que ele só faz essas coisas, né, no caso, visitá-los, por interesse. E aqui a gente consegue ver um dos motivos do porquê o Rigby é assim. Pra tentar mudar de assunto, a mãe do Rigby vai lá e pergunta como é que tá o trabalho. E o Don vai logo falando que eles fizeram uma parceria com o Queijão, que é um restaurante lá nesse universo. E o Rigby vai e fala que comeu no Queijão ontem e aquele clima fica horrível de novo, né? Fica aquele climão de merda. Tem um livro chamado No More Mr. Nice Guy, que fala sobre abandono, mas é bem voltado pro público masculino. Mas isso também pode se expandir para as mulheres, principalmente o que eu vou falar agora. O autor fala que experiências de abandono podem gerar no adultos que ou têm medo de desagradar as pessoas para que não percam a atenção e o amor delas, ou são inconsequentes porque ela já não tinha, daí não faz nem diferença perder mesmo. Tá, Davi, mas o que isso tem a ver com esse episódio? O que tem a ver com o Rigby? É óbvio, o Rigby, ele tenta chamar a atenção das pessoas de uma forma bem inconsequente e isso já mostra um sentido de abandono pra ele. Enfim, vamos continuar. O Rigby, ele tenta mudar o clima falando que ele vai se formar e que ele pretende ter mais conquistas e que ele vai ao baile com a Aileen, quando o pai dele interrompe dizendo que é mais uma vida que ele vai atrapalhar. Quando ele fala essas coisas, simplesmente deixa entender que o que estragou a vida deles foi o Rigby, e não podemos discordar que o Rigby estraga diversas vidas. A gente pode falar do Mordecai e algumas outras oportunidades, mas se nós formos analisar de verdade isso, começou na própria casa dele, com os pais o tratando como um problema. O desenrolar da conversa termina com o Rigby pedindo o carro dele emprestado, né, do pai dele, só que o carro do pai dele é algo que ele ama muito mais que os filhos, e o pai dele faz um escândalo por conta desse carro, e eles terminam discutindo até que o pai dele manda ele ir pro quarto dele. A mãe do Rigby, que parece se importar minimamente com ele, vai lá conversar com ele e ele fala que iria que fosse uma pessoa especial. Então a mãe dele decide emprestar o carro do pai dele e ele vai lá buscar a Aileen. Chegando no baile, eles recebem um convite pra ir numa montanha chamada Montanha Vista Bela, mas o Rigby fica meio desconfortável de ir lá, né, por conta de tudo que aconteceu. Só que isso é algo que ele poderia ter resolvido apenas dizendo não, como eu mencionei antes, né, que pessoas que passam por problemas de abandono têm dificuldade de contrariar as outras porque tem medo de serem abandonadas de novo, mas isso teria simplesmente se resolvido se ele falasse: ah, não tô muito afim de ir não, viu? Acho que eu não vou não. Na casa dos pais dele, o pai dele tá tentando consertar uma TV pequena quando ele faz uma comparação entre a TV pequena, sendo o Rigby, e a TV grande e boa, sendo o Don, o irmão dele, e aqui a gente vê que realmente o pai dele guarda um certo rancor por ele. Quando ele vai buscar outra ferramenta, ele vê que o carro não está lá na garagem e fica louco. A caminho pra montanha, o Rigby decide falar a verdade pra Aileen e explica tudo pra ela. Eu acho muito legal ver a evolução desse personagem, que era antes um causador de muitos problemas, agora ele tá se tornando um personagem maduro, né? Uma pessoa como nós
nós que vamos evoluindo com o tempo e não sofremos com a síndrome dos Simpsons, que é aquele personagem que nunca evolui. Que a propósito, se você quiser um vídeo sobre os Simpsons, deixa aqui nos comentários, eu vou fazer. Quando a Eileen fala que o pai do Rigby só tá se importando com ele e só quer a felicidade dele. Quando que, de forma irônica, o pai dele aparece de cueca no baile, gritando o nome do Rigby e falando que o carro é a coisa mais importante pra vida dele. No baile, ele descobre pra onde que o Rigby foi e decide ir até lá. Chegando lá, ele coloca o Rigby dentro do carro, junto com a Eileen, e dentro do carro eles têm mais uma discussão. E dessa vez, o pai dele fala que tudo isso que acontece é culpa dele e fala que ele tá arruinando a vida de todo mundo, inclusive a da Eileen, e enquanto isso, ele não tá prestando atenção na estrada, o que faz ele perder uma curva, eles batem e acabam descendo o barranco. Nisso, o pai do Rigby continua falando tudo que aconteceu é culpa do Rigby, até que o Rigby perde a paciência e fala verdades que precisam ser ditas, que a obrigação dos pais é amar os filhos independentemente do que aconteça e independentemente das escolhas. Não importa se as escolhas são boas ou ruins, não importa se eles vão casar ou não importa se eles vão ter filhos, a responsabilidade dos pais é amar seus próprios filhos. Então, com a ajuda da Eileen, o Rigby consegue tomar o controle do carro e consegue salvar todo mundo, ganhando o respeito do pai dele, mas acaba destruindo o carro. O papel da Eileen, mesmo não tendo tanta relevância nesse episódio, como ela já tem em alguns outros, é muito importante. A Eileen é aquela pessoa que está sempre ao seu lado, confiando em você e acreditando que o que você faz traz felicidade pra alguém. Ela é alguém que você conhece, ela é aquele seu amigo, ela é aquela sua namorada, sua noiva, ela é aquela pessoa que vai estar sempre do seu lado. Então, procure uma Eileen pra te ajudar, cara, e, acima de tudo, procure a Deus também, que ele vai estar lá sempre com você. Ele é o único que vai te amar para sempre, cara. Então, se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários. Muito obrigado por assistir e tchau!